Então vamos seguir em frente aqui com o nosso brainstorm, né? Estamos à procura de um narrador para nossas histórias de planos e fugas. Se você não viu como isso começou, o link para o primeiro vídeo está aqui embaixo na descrição. E hoje a gente vai então dar prosseguimento. A gente viu alguns tópicos em termos gerais, né? A gente definiu mais ou menos quem é essa pessoa. E em termos bem gerais mesmo, a gente viu os objetivos dele, né? O personagem, ele é alguém que está encarregado de escrever essas histórias de planos e fugas, né? A gente determinou no outro vídeo que o narrador está inserido nesse mundo e a gente definiu que ele é um artomante das palavras, né? E com base na percepção, ele capta histórias, né? De eventos que estão acontecendo com pessoas reais. E ele tem essa percepção, ele recebe essas histórias como parte da imaginação dele. Ele até pode ser meio confuso com o que é parte da imaginação e o que é evento real que ele está conseguindo captar, né? E por meio desse poder dele, ele consegue escrever essas histórias. Ele tem um talento também, tem uma habilidade com as palavras, e ele consegue escrever histórias interessantes com base nas coisas que ele capta da realidade, né? Então as histórias vêm à sua mente, que realmente aconteceram com outras pessoas, e ele transforma isso nas suas obras, né? Então, essa aqui. Então a gente fez esse brainstorm, né? A gente definiu que isso vai ser um pré-requisito para ele conseguir alguma coisa, né? Em relação à motivação dele. Então ele precisa de uma motivação para escrever essas histórias, para poder ficar interessante, que eu quero abordar também o contexto desse personagem. E aí a gente decidiu que ele tem que fazer, tem que escrever essas histórias para conseguir alguma coisa. E aí nessa a gente decidiu que ele quer ir a algum lugar, né? Atravessar um rio, que a gente ainda vai ver o que, que vai ser esse rio, para encontrar a pessoa que ele ama ou uma pessoa importante para ele. Eu deixei essa questão em aberto. E para isso, né, o pedágio seria essa coletânea de histórias. Né? Então a gente ficou assim. Hoje, então, a gente vai avançar em algumas frentes. A gente precisa definir melhor, né, embasar melhor essa questão, né, por que exatamente que ele precisa apresentar essas histórias. Eu tenho aqui o meu programinha de cartas que eu desenvolvi um tempinho atrás, né, que é para gerar prompts e estimular ideias e criatividade. Então, se você não conhece e quiser usar o programa, o link para ele está aqui embaixo na descrição e também está aqui embaixo o vídeo que eu mostro o desenvolvimento desse aplicativo. Então, vamos lá. Em que frente que a gente vai avançar primeiro, né? Vamos pensar na relação das histórias, já que eu estava falando nisso. Eu escrevi aqui que ele tem que fazer isso em um tempo definido, né? Ele tem uma urgência para apresentar essa história. E isso vai ser o elemento principal do arco do personagem, né? O arco dele vai ser isso. Afinal, né, é o que vai fazer ele andar. Então ele vai começar a história querendo escrever histórias, né, por algum motivo, e ele vai terminar com o livro pronto, porque o leitor vai passar por todas as histórias que já estão escritas com os textos dele do narrador entre essas histórias pontuando, né? E no final esse narrador vai comunicar ao leitor que ele finalmente tem a coleção de histórias que ele precisava. A gente precisa pensar então no motivo que vai fazer o personagem começar a trabalhar, né? Pode ser porque é necessário, no sentido de como se fosse uma doença que ele tem, alguma coisa assim, que ele precisa escrever, senão ele enlouquece. Né? Então, as histórias vêm na cabeça dele, ele fica pensando e tudo que ele vai fazer no cotidiano dele, de repente ele é invadido por uma visão de alguma coisa e essa visão ele precisa botar para fora, ele precisa escrever e transformar numa história, senão aquilo vai ficar perturbando ele direto. É um motivo válido, né, para escrever. O que mais? Ou a gente tinha pensado mais ou menos como as histórias sendo um passaporte, né? Um passaporte para ele entrar em algum lugar, né?
Beleza. São dois pontos de partida válidos, né? O que mais? Ele tem que apresentar essa história para alguém, né? Apresentar as histórias, porque tem meio que um guardião, né? O estereótipo o arquétipo do guardião, né? O guardião é alguém que está fechando alguma fronteira que ele precisa ultrapassar e ele só vai ultrapassar essa fronteira se ele for digno, como eu escrevi, né? E sendo digno é o quê? Ele sendo um autor, ele conseguindo escrever, né? Essas histórias. Ou também ele pode estar fazendo isso como um mecanismo de busca, no sentido de explorar essas histórias e assim ele explora o mundo onde ele está, né? Explorar o mundo através das histórias. Como assim, né? Cada vez que ele está escrevendo e as imagens vêm na cabeça dele, né, as cenas e tudo mais, e ele começa a escrever esses eventos, ele aprende mais sobre o mundo. E com isso, e isso pode ser um mecanismo para ele encontrar a solução para algum problema, né? Problema. Como eu falei no outro vídeo, né, brainstorming é assim mesmo, né? A gente vai espalhando os pensamentos e aí fica bagunçado, mas em algum momento as coisas começam a se encaixar e as premissas começam a fazer sentido e aí é a hora de sair desse esquema aqui e começar a escrever mesmo tópicos em forma de texto para começar a gerar o material que vai ser aproveitado, né? Por enquanto a gente está explorando possibilidades aqui. Beleza. Então nós temos três pontos de partida, né? Temos a necessidade de escrever como se a escrita fosse uma doença. Temos a escrita das histórias como um passaporte, né? Como um meio, uma chave para abrir uma porta. E temos como uma ferramenta de busca, né? Uma forma dele solucionar algum problema através das histórias, né? Beleza, vamos deixar esses três elementos descansando um pouquinho, que a gente tem que unir isso com outras frentes que a gente não desenvolveu ainda. O que que a gente tem aqui? Vamos falar do amor dele, então. Que isso a gente pode linkar como se fosse o objetivo, né? Quem é essa pessoa? Nós não chegamos a escrever nada sobre essa pessoa. Eu me lembro de eu ter falado alguma coisa sobre ser um par dele como no sentido de ser um igual, né? De ser um martomante também. Então a gente vai começar a explorar agora quem é essa pessoa. Não vou entrar no mérito se é, por enquanto, né, um interesse romântico ou se é uma pessoa importante de outra maneira, né? Nem gênero, nem nada. Isso aí vamos ver se vem naturalmente. Se não vier, a gente explora um pouquinho. Então, encontrar essa pessoa, né? O encontro seria o grande objetivo, né? O encontro. Mas o encontro para salvar a pessoa de alguma coisa, ou para se salvar, né? Salvar a si mesmo. Porque de repente a pessoa pode ter a solução para ele parar de contar as histórias, né? Para ele parar de ser capaz de receber. De repente é algo que ele não deseja, né? Que é algo que ele não quer.
esse talento de captar histórias, de ter sempre visões de acontecimentos, né? E precisar escrever isso, né? A pessoa pode ter a cura para esse problema. Eu gosto disso. É interessante quando você tem um personagem poderoso e você dá uma sina para ele, você dá alguma coisa que ele quer se livrar, né? Que em princípio aquilo não é benéfico. É o que acontece com o vampiro, por exemplo, né? Que à primeira vista é um ser poderoso, um ser que, né? Sobrenatural, assim, que é acima da média em várias coisas, mas ao mesmo tempo isso pode ser encarado como uma maldição e fica mais, o personagem fica mais interessante, né? Se você pega tudo que ele tem de especial, por assim dizer, e vê pela ótica que é mesmo, que é um ser amaldiçoado, né? Então pode ser que, em vez dele ser uma pessoa que está bem com essa habilidade, né? Que se diverte escrevendo as suas histórias e tal, e tendo essas visões e conseguindo passar essas visões, né? Transformar isso em arte, pode ser uma pessoa atormentada pela necessidade de fazer isso. E isso dá realmente uma outra cor, né, para o personagem. E aí ele pode querer ir lá para esse tal lugar, falar com essa tal pessoa. Pode ser que isso tenha descontrolado porque eles se separaram. E aí a gente mantém ali alinhado com o arquétipo do encontro, né, com o tema principal do encontro, melhor dizendo, né? Então pode ser que a separação fez seu talento sair do controle. E isso é interessante também. Então ele tinha essa habilidade e ele podia estar num lugar positivo, que ele gostasse, né? De fazer isso, né? De tirar proveito dessa habilidade. E a pessoa meio que era importante para ele, era uma âncora. E a gente pode expandir isso para várias metáforas, né? E essa pessoa era uma âncora para ele, e depois que ele se separou dessa pessoa, a habilidade dele saiu do controle e passou a ser uma maldição. Então temos esse caminho, né? Ou então o contrário, a pessoa se separou e ele passou a abusar, isso é interessante. A pessoa foi embora e ele passou a abusar de sua habilidade para tentar reencontrá-la, né? Não sei se reencontrar é a palavra certa, né? Porque ele pode saber onde ela está, ele só não pode ser capaz de chegar até ela. Eu vou escrever assim por enquanto. Para tentar reencontrá-la. Então, se unir a ela de novo, né? Então, pode ser que eles, como em Star Wars, né, o uso da força, né? Então, ele pode ter abusado disso ou estar abusando. Ele pode, ao longo do livro, estar numa jornada disso, de abusar, de viver para isso, de mergulhar nas histórias das outras pessoas, no intuito de realmente descobrir uma solução para o problema que é se unir a essa outra pessoa de alguma forma, né? Eu gosto disso, eu estou satisfeito com essas possibilidades aqui. Eu estou um pouco mais inclinado a trabalhar com a questão da cura, eu acho interessante. Na verdade, essa aqui é meio que um desdobramento, né? Porque nessa aqui sempre foi um problema, né? Aí, ou então a separação, após a separação, a sua habilidade se tornou um problema, ou a habilidade dele se torna um problema porque ele tem um objetivo, né? Porque ele propositalmente ele transforma
a habilidade dele num problema. Então são meio que variações de uma mesma direção. Isso até certo ponto é bom. Beleza. Então a gente já pensou na habilidade dele como um elemento mediador ali entre esses dois personagens, né? E agora vamos determinar um pouquinho mais, né? Quem é de fato esse personagem. Então é uma pessoa importante para ele. Né? O óbvio seria um companheiro ou companheira, né? Interesse amoroso, né? Companheiro ou companheira, ou não precisa ter gênero, acho que não vai influenciar em absolutamente nada. Né? Então, companheiro ou companheira, isso aí depois a gente vê, né? Quando eu tiver mais nuances do personagem. Ou um filho um antigo professor, mentor, né? Isso é interessante por dois motivos. Primeiro, que a gente subverte o arquétipo do mentor, porque ele não vai estar ali para orientar o personagem diretamente, ele é o objetivo, né? E isso aqui amarra um pouquinho mais essa questão que a gente estava trabalhando, né? Explica por que que a pessoa indo embora, o talento dele saiu do controle, ou também a pessoa indo embora ele abusou, né? Começou a abusar da sua habilidade mesmo contra as orientações do seu mentor, né? Então isso ainda dialoga com essas questões que a gente trabalhou aqui. O que mais? Um companheiro, um filho, um mentor. Não gosto da ideia de ser um pupilo, um aluno, né? Primeiro porque eu não quero esse personagem tão poderoso assim. Eu acho que ele vai ficar interessante como um personagem falho, que ainda não está pronto para ter um aluno, né? E segundo porque isso também vai dificultar a gente ser mais original, né? Porque essas histórias do discípulo indefeso, né? Isso é muito difícil de escrever alguma coisa. É possível, mas é muito mais difícil, né? De escrever alguma coisa original nesse sentido. Mas tá, isso aqui com relação aos laços, né? Agora vamos pensar na pessoa em si. Ela também, ou ele é um artomante. Agora, o nosso personagem é um artomante das palavras. E ele trabalha com histórias, né, com texto, porque a artomancia das palavras ela engloba desde discursos, né, até histórias escritas assim, ou poemas, né, ou letras de música. Que tipo de artomancia, né, o nosso personagem? Eu gosto da ideia de ser um personagem assim meio solene, sabe, de estar em um lugar sagrado, de ter, por exemplo, ter ido seguir os preceitos de não uma religião, mas de uma ordem, de alguma coisa assim, né? Eu não sei porque eu vejo isso como como uma coisa que pode encaixar aqui na jornada do nosso personagem, né? Então, pertencendo a uma ordem, vamos botar ordem por enquanto. Pertence a uma ordem e trabalha com, vamos pensar, nós temos poemas, romances, poemas falados, né? Temos os jogos. Ah, pode ser realmente um grupo que faz isso mesmo, uma ordem que faz a artomancia em grupo. Em grupo. Como aqueles jograis. Que o jogral antigamente, bem antigamente, era o nome da pessoa que fazia, né? Que escrevia, que recitava poemas ou falava textos em voz alta e tal, em voz alta. Hoje em dia, jogral é uma modalidade, né,
de apresentação em que você, em grupo, recita alguma coisa. Aí tem partes faladas, partes em forma de poema. Então, esse grupo é o grupo dos jograleses. Vou botar isso por enquanto. Agora, não sei se você conhece ou com Z aqui, depois eu vejo. Eu não sei nem se existe essa palavra, né? E o companheiro ou companheira pode ter como apelido isso, jogralês ou jograleza. O jogralês. Depois eu vejo qual vai ser a grafia certa, né? Ou jograleza. Eu escrevi um com S e um com Z. Tudo bem. Depois eu pesquiso direitinho como é que vai ser esse aqui. Tá, eu gosto disso. Eu nunca fiz nada nesse sentido, né? Então, eles são um grupo que pesquisa ou que desenvolve uma forma de arte que envolve recitar poemas ou falar textos em grupo, e eles são os jograleses. Então, a ordem dos jograleses. Não sei, né? A gente vai brincando com os nomes e se ficar, ficou, né? A ordem dos jograleses. Então, essa pessoa que é muito importante para ele, ou pode ser um mentor, né? Pode ser alguém que é muito importante, muito poderoso e foi chamado a integrar essa ordem e acabou indo e deixou o nosso personagem sozinho, e aí as coisas degringolaram, né? Ou o mentor pode ter sido obrigado, aí ele pode ser um prisioneiro nessa ordem, pode ser um filho que estava meio que seguindo os mesmos passos dele e de repente se desviou do caminho e resolveu ir para essa ordem, seguir a própria jornada. E isso também dá um conflito interessante no sentido de aceitação, né? Se ele vai aceitar no final o destino do filho de seguir como um jogralês e deixar ele, né, o convívio dele, ou pode ser um companheiro A que seguiu esse mesmo caminho do filho aqui, né? Que resolveu ir para lá. E o que importa é que ele deseja no começo do livro, não, no começo do livro, na verdade, vai ser uma história que vai entrecortar as outras histórias de um livro, né? Então ele pode, no começo do livro, desejar esse encontro e pode ser que no final ele perceba que, né, que de alguma forma vai ser melhor para ambos se cada um seguir o seu caminho. Isso pode ser o desfecho do arco dele. Ou esse encontro ser breve, ser alguma coisa que vai ser significativa, que vai ter um momento significativo na vida deles, mas após o encontro ele decide que o mais interessante é cada um seguir o seu caminho, né? Então isso funciona aqui nesse caso. Então vamos pegar uma coisa de cada dessas aqui que eu já falei para poder a gente começar a definir as coisas, né? Desses aqui, o que que eu prefiro? Ele precisa escrever, senão enlouquece. A escrita é um passo. Ou vamos tentar juntar, né? Melhor. A gente pode pensar. Isso é uma coisa. Pode ser que dê certo, pode ser que não. A gente pode pensar que no início ele esteja escrevendo para buscar, né? Para buscar soluções. E depois, no final do livro, ele percebe que se ele não consegue a solução que ele queria, né? E aí ele resolve apresentar essas histórias ao tempo, né? Como um último recurso, né? Que a gente não entrega a solução no começo do livro, né?
A intenção dele pode não ser. Aí agora a gente pode puxar para vários lugares. Por exemplo, ele começa determinado a achar um jeito de se comunicar com a pessoa importante para ele através das histórias, né? De repente ele conseguiu um jeito de burlar, né, as regras e a proteção ali do templo, da ordem dos jograleses. E no final ele se rende, né? E quando ele deixa claro que está tudo perdido, ele pensa: e se eu levar as histórias que eu escrevi ao longo do caminho para provar o meu valor? Né? Então isso aqui pode ser a resolução e aqui o ponto de partida. Né? Então aqui o A do arco e aqui o B. Gosto disso. Por enquanto, eu vou trabalhar com isso, né? Eu não sei. As outras opções eu ainda não pensei, não consegui pensar aqui como seria a solução, né? Aqui apareceu um A e B para um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, se esse avançou mais, é com isso que eu vou trabalhar. Então, ele está buscando o mundo através do seu talento, das suas histórias, para arrumar uma forma de se comunicar com esta pessoa que se separou dele, falha nesse propósito e ele resolve então submeter as suas histórias ao guardião lá, a pessoa máxima lá do templo, para poder ganhar o direito de ser digno. O que mudou aqui do que eu estava pensando na outra sessão? É que isso aqui já iria ser o início da história, né? A gente já começaria com ele pensando: eu preciso escrever essas histórias para apresentá-las, né, a tal lugar para poder eu ser digno. E a gente deixando isso para o final, a gente, né, consegue um desenvolvimento do personagem, porque ele só vai supor isso no final do livro. É uma ideia, né? Então, por enquanto, vamos trabalhar com isso. Daqui, então ele está fazendo isso para salvar a pessoa do que, né? Então, salvar a pessoa seria se ele pensasse que a pessoa está num lugar ruim e de repente não está, né? Ele pode se enganar a respeito disso. Realmente não está em um lugar ruim. Ruim. Ele vê que está enganado, né? No fim da história, ele vê que está enganado. Isso dialoga com a questão que eu estava pensando do encontro deles no final não ser aquilo que ele esperava, mas ele percebe que é o melhor, né? Que vai ser o melhor para ambos. Que ele pode, no final, acabar compreendendo que a pessoa simplesmente está seguindo outro caminho e que ele deveria fazer o mesmo, né? E nessa questão a gente pode incluir o elemento de urgência também, porque o abuso, né, da habilidade dele, né, ele passando a abusar da habilidade dele para conseguir isso, vai dar o caráter de urgência, porque se ele abusar demais, ele pode enlouquecer de vez, né? Então, ele vai no limite, né? Por quê? Porque eu preciso da urgência para o leitor torcer por ele, né? Se preocupar com ele. Se ele não vai ter nenhuma consequência ruim, para o caso de falhar, né? Se não tem nada em risco, a chance do leitor desistir dele é muito grande, né? Então a gente quer que o leitor fique interessado na história dele e pense assim: caramba, será que ele vai conseguir
resolver esse problema antes de enlouquecer de vez, né? Ou antes de perder totalmente o controle, ou antes de se imaginar permanentemente uma daquelas histórias, ser capturado permanentemente. E aí a gente pode desdobrar para vários caminhos, né? Então, beleza. A gente aproveita essa questão também aqui para ser o caráter de urgência, né? Agora, o que ficaria mais legal para um encontro ser breve, significativo e fazer o personagem entender que as coisas mudaram, né? Aqui nós temos três desfechos. O clássico, né, do companheiro ou companheira com o qual ele dividiu a vida e no final ele percebe que, né, acabou, né? A história vai ter um tom. O filho é a questão da aceitação. Isso a gente pode trabalhar várias metáforas, né? Do filho seguir um caminho diferente do dele, entrar para essa ordem e no final ele perceber que ele não tem mais poder sobre isso, que ele não tem mais controle sobre isso, que isso não é uma coisa boa, né? Dele fazer o possível e o impossível para tirar o filho desse lugar e ele percebe que o filho está bem, que vai ficar tudo bem. E esse encontro deles é para marcar realmente, né, para pontuar isso e dali para frente ele vai ver tudo isso de outra maneira. O mentor tem a ver com ele, tem a ver com o crescimento dele, ele perceber que agora, né, ele, depois desse conto, depois dele ficar perdido, perdeu o mentor, ficou perdido, a habilidade dele saiu do controle, ele tentou usar a habilidade dele de maneiras que não era para usar para tentar uma solução escalafobética para o problema dele e acabou resolvendo da maneira mais simples, que é apresentar as histórias para ir falar com o mentor, e aí eu já estou tentando amarrar aquela outra parte que a gente pensou. E no final, no encontro com o mentor, ele percebe que ele não precisa mais de um mentor, né? Por ele ter achado a solução mais simples, por ele ter aprendido a domar a própria habilidade de uma forma ou de outra, ele acaba percebendo que ele não precisa mais do mentor e ele não vai mais ficar apegado a isso. O mentor, a partir de agora, está inacessível para ele, né? E isso a gente pode fazer metáforas de quando a gente perde alguém que é um guia para a nossa vida, que é uma âncora, né? E a gente precisa rever as coisas e precisa reorganizar a vida em torno disso. Então a gente pode usar isso como metáfora também. E ele segue o caminho dele agora como uma pessoa autônoma que tem, né, que sabe controlar suas próprias habilidades e sua vida, né? E o mentor fica inacessível, como eu falei, no templo dos Jograleses, ou a mentora, né? E a história termina assim. Eu gosto disso. Tem vários pormenores aqui, né? Mas nós avançamos bastante. A questão da premissa estava tudo em termos muito vagos, né? E agora a gente já conseguiu fundamentar certas coisas, isso é que é importante. Devagarzinho a gente vai montando as peças do quebra-cabeça e vai fundamentando a premissa. Nem sempre eu gosto de fazer esse tipo de brainstorm mais extenso, mais pensado, né? Depende do tempo, depende da intenção da história, né? O que ela vai se tornar. Nesse caso, eu quis fazer assim por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho tempo agora, né? Porque é um processo que eu estou querendo fazer bem vagaroso mesmo e pensando nas possibilidades. Porque é um livro que eu estou escrevendo sem pressão e porque ele já está 90% escrito. Então, eu não preciso me preocupar com todos os outros aspectos de uma história, e sim com esse narrador que vai emoldurar a história. E também porque eu queria registrar esse processo aqui no canal. Como eu comecei a fazer, então agora eu estou fazendo bem extenso mesmo, para poder registrar, porque eu acho muito divertida essa parte, porque a gente tem várias possibilidades, né? Dá para ir para vários lugares. E para mim é uma das partes mais legais, né? Começar a elaborar a premissa e começar a pensar em caminhos que ela pode seguir. Eu estou gostando muito, né, das soluções aqui. Tem muita coisa que a gente ainda tem que escolher mesmo. Eu deixei algumas opções em aberto, eu acabei preferindo uma ou outra, mas deixei muitas em aberto, porque de repente eu posso arrumar um jeito de abranger o máximo possível, né? Eu queria pensar, para a gente encerrar esse brainstorm, num nome para o nosso personagem, né? Pode ser que seja um nome provisório, né? Mas seria legal a gente pensar em alguma coisa para já começar a chamá-lo. Então, qual é a habilidade do personagem, né? Ele reproduz. Deixa eu botar nome aqui, senão eu não vou lembrar. Qual era a raiz desse pensamento aqui? Lembrando que depois isso aqui tudo, essa rabiscada toda, vai virar
pequeno texto, né? Nome. Então, alguma coisa relacionada a reproduzir ou propagar, né? Refletir. Porque a essência do personagem é isso, ele é uma antena, né? Então, captar, ele capta, ele tem visões, né? E ele ecoa essas visões nas suas histórias, né? Então, ecoar. Né? Então, ele recebe, ele imagina, ele tem visões misturadas com a imaginação dele, então pode ser que às vezes ele não saiba o que que é a realidade, o que que é a imaginação, e ele transforma essas visões em histórias. Então, é uma maneira de reprodução, né? Propagação, ecoar. Eu gosto de eco. Eco alguma coisa. Vamos para nossas cartinhas que a gente nem usou hoje. Ver se sai alguma coisa aqui para a gente pensar. Terra, mundano, pó, realismo, casa, pés, colheita, território. Não, sujeira não, não tem nada a ver. Ingenuidade, inexperiência, limpeza, virtude, santidade. Gula, caça, alimento, né? Não, também não entra. Autoconhecimento, fisionomia. Hum. Porque poderia ter um nome relativo à habilidade dele e um outro nome neutro, né? Fazer algumas associações aqui, né? A gente tem terra e inocência. Pode ser uma questão de recém-chegado, né? Alguém que é um estrangeiro, que é um estranho, um forasteiro, alguém sem conexão. Indivíduo e controle também tem a ver com a personalidade dele, né? Ele pode ser alguém. Eu vou até anotar essas características, né? Para a gente já desenvolver o personagem. Ele pode ter algum problema com controle. Ele é um estrangeiro. Que ele pode estar viajando para ficar perto ali do templo, né? E ele só não consegue entrar, né? Orgulho artificial. Vamos pensar aqui. É um orgulho falso, né? É um orgulho sem fundamento. Ele é orgulhoso, né?
Ele é pretensioso, na verdade. Porque ele precisa ter falhas também. Pretensioso. Fragilidade e tempo. O que que a gente pode tirar disso, né? Ele tá se tornando doente, né? Ele tá adoecendo, né? Certo. Então vamos levar essas palavras para lá, perto do nome. Eu sei que eu vim para cá em busca do nome, mas eu acabei, enquanto estava pensando no nome, acabei fazendo algumas associações aqui de características, e isso pode dar um perfil interessante para o personagem. Controle, estrangeiro, pretensioso e adoecendo. Vou puxar mais um braço aqui. Controle, eu acho que pode ser a principal a gente explorar, né? Ele é um estrangeiro porque ele saiu da terra dele, viajou para perto lá do templo. Ele é orgulhoso, pretensioso, no caso, né? Ele superestima suas habilidades e ele está adoecendo conforme usa suas habilidades em excesso, né, ou sem controle. Beleza. Então eu vou chamá-lo por enquanto de Eco, né, que é o nosso protagonista. Vai ser Eco alguma coisa ou alguma coisa Eco. Uma hora vai aparecer, né, o complemento para o nome dele. Eu fui atrás do nome e achei 4 características aqui, ou pelo menos organizei 4 características do nosso protagonista. E a gente já tem bastante tempo nessa sessão de brainstorm, então eu vou deixar para continuar no próximo vídeo. Talvez eu ainda faça ele aqui mesmo de maneira livre, porque a gente ainda tem alguns pontos para definir, antes da gente passar realmente para um processador de texto, né, para poder começar a escrever e traçar realmente o perfil completo do personagem e a premissa para a história, para essa história do narrador, que vai entremear as outras histórias que já estão prontas da nossa antologia. Então a gente fica por aqui por enquanto. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.